Apóstolo Paulo começa falando no verso 10 acerca daqueles que são casados. Ele diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Então a determinação é que não haja esta separação. Verso 11 diz: se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. O apóstolo Paulo está falando à família, para que haja a estabilidade familiar. Então ele deixa claro que há essa necessidade da esposa não se separar do marido e o marido não se separar da esposa. Se houver uma separação, que eles procurem se reconciliar. No verso 12, o apóstolo Paulo diz: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Ele está falando àqueles que antes não eram cristãos e alguém se converte. No caso aqui, o marido, e a esposa não é cristã. Então ele diz que se há esse consentimento da esposa, que o marido não se aparte da mulher. E também em relação à mulher, no verso 13 ele diz: e a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então não é por causa da fé que o casal deve se separar, mesmo pertencendo a religiões diferentes, eles devem se manter casados. No verso 14, o apóstolo Paulo diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então este relacionamento, mesmo um sendo cristão, o outro não, é um relacionamento santificado. Os filhos são consagrados ao Senhor. No verso 15 ele diz: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito ou sujeita à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então há casos que um dos dois se converte e é impossível conciliar a fé com a vida de casados. Mas se o descrente quiser apartar, que se aparte, diz o apóstolo Paulo. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então Paulo deixa claro que quando há consentimento, então a fé não deve interferir no relacionamento a dois. No verso 17, o apóstolo Paulo diz: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno a todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então ele está falando para muitas pessoas cristãs que estavam ainda ligadas ao judaísmo. Então, em relação à circuncisão, ele diz: se você já foi circuncidado, não desfaça a circuncisão. Mas se não foi ainda, então não deve se circuncidar, porque no cristianismo não há circuncisão, mas o que há é o batismo. E ele diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto no Senhor. Naquele contexto havia ainda a escravidão.
Então Paulo diz, semelhantemente o que foi chamado sendo livre, ele é escravo de Cristo. Então, espiritualmente, ele está falando daqueles que são livres em Cristo e materialmente ainda são escravos naquele regime de então. Por isso Paulo diz, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu casamento, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.